Estamos começando mais um Guajará Notícias pela sua, pela minha, pela nossa TV Guajará Canal 7, sempre levando até você informações de qualidade, informações acompanhadas com a veracidade dos fatos. É isso, o jornalismo da TV Guajará é comprometido sempre com a verdade, por isso exigimos de nossos profissionais o profissionalismo. Muito obrigado a você, telespectador, por estar conosco, acompanhando mais um Guajará Notícias. No Brasil, desvio de recursos públicos é o mais comum. Infelizmente, até parece que boa parte dos brasileiros, quando adentram no serviço público, parece que já está pensando em se dar bem de alguma forma. Infelizmente, essa é um câncer no nosso Brasil. Nós temos um exemplo hoje aqui para vocês, que é o da construção ou reconstrução, reforma do Maracanã, que já ficou constatado que houve fraude, que houve desvio de recursos públicos. O governo do Rio de Janeiro afirmou no último domingo, em nota, que o aumento dos custos da reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014 ocorreu devido à descoberta de um desgaste de material superior ao esperado, o que exigiu a demolição da cobertura e também as exigências adicionais da FIFA. O contrato inicial da obra era de 705 milhões, mas ela terminou custando 1 bilhão e 200 milhões. O consórcio que fez a obra era formado por Delta, Odebrecht e Andrade Gutierrez. Olha, muitos estádios foram construídos no Brasil para a Copa do Mundo. O Brasil está em fase de construção ainda das instalações para as Olimpíadas. E já fica evidente que há desvios de recursos públicos. O caso aí do Maracanã começou em 700 milhões e agora já está em mais de 1 bilhão. Vou dar aqui um exemplo para vocês do que acontece lá fora. O estádio Wembley, que foi reconstruído em Londres, na Inglaterra, ele custou 1 bilhão 136 milhões, era o valor na época da construção. A capacidade, 90 mil espectadores. O proprietário é a Federação Inglesa de Futebol e o Wembley foi inaugurado em 2007. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Por uma razão muito simples. O Wembley foi construído dentro do prazo e com o orçamento previsto. No Brasil, ou somente no Brasil, é que parece que os nossos matemáticos não conseguem fazer os cálculos devidos. Então, o estádio vai custar 700 milhões, aí de repente passa para 1 bilhão. Infelizmente, essa é a realidade do nosso Brasil. Agora, diante das investigações que está havendo em relação à reconstrução do Maracanã, ficou constatado o seguinte, que existem obras fictícias, pagamentos de algumas coisas lá da reconstrução aí, ou construção do Maracanã, duplicados, ou seja, o mesmo serviço foi pago 2, 3 vezes. A construção no projeto original, 2 rampas, por exemplo, aí tem 4 rampas. São provas do quanto, infelizmente, a corrupção, esse senso de querer levar vantagem em tudo, está enraizado na alma de muitos servidores, de muitos prestadores de serviço. Então, o caso do Maracanã é só mais um caso de corrupção, de desvio de verbas públicas. Enquanto isso, o povo sofre na fila dos hospitais, o povo sofre sem uma educação de qualidade,
O povo sofre porque não há um investimento correto, adequado na área da segurança. Aí todos nós somos reféns, como tenho falado aqui, do medo, somos reféns da insegurança, dos marginais que não respeitam nada e ninguém. E por trás de tudo isso tem isso aí, o desvio de recursos públicos. Mas a justiça está de olho e nós esperamos que os responsáveis sejam punidos exemplarmente. Enem não dá descanso nem nas férias, segundo o Jornal Liberal. Férias de julho não são sinônimo de sol, lazer, descontrações e viagem para quem vai encarar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, cujas provas estão marcadas para daqui a 4 meses. Cursinhos de Belém, por exemplo, intensificam a preparação para o Enem nas férias até meados deste mês, com o intuito de fixar o aprendizado dos alunos. Olha, não tem mágica. Se você deseja passar no Enem, e o Enem já é utilizado como um critério, no sentido de notas por muitas instituições, por muitas faculdades, substituindo as notas do que nós chamamos ou conhecemos como vestibular. Para passar no Enem é preciso estudar. É preciso estudar. Dedicar tempo para a leitura, dedicar tempo para a reflexão do que está sendo estudado. Essa geração hoje perde muito tempo na internet, no WhatsApp, no Facebook. Então é preciso ter muito cuidado para não gastar o seu tempo, não investir o seu tempo nessas coisas. Estude. Os alunos lá em Belém estão lotando os cursinhos. Aqui em Tailândia, sabemos também que há muitos alunos, candidatos, que já estão se organizando, já estão comprando material para se prepararem para o Enem. E nós desejamos aqui da TV Guajará, desejamos a todos que vão participar do Enem uma boa sorte. Mas não esqueça que a sorte vem acompanhado do trabalho, vem acompanhado da dedicação e do estudo. Férias se iniciam com morte na estrada. Infelizmente, no Brasil, se continua matando muito no trânsito. Segundo estatísticas, cálculos que fizeram, morre mais pessoas no trânsito brasileiro do que lá no Iraque, por exemplo, um país em constante guerra. Então, o trânsito no Brasil é uma calamidade. Agora, por que estas coisas acontecem? Por que estas mortes acontecem? Olha aí, 18 acidentes de trânsito, 15 pessoas feridas e uma morte. Esse foi o saldo dos 3 dias, de 1 a 3 de julho, no primeiro final de semana de férias nas rodovias federais. Segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, responsável pela Operação Férias Escolares 2016, 10 dos 18 acidentes, que corresponde a 55,5%, ocorreram na BR-316, dos quais 33,3% entre os quilômetros 0 e 20. O veículo envolvido no acidente fatal no final de semana não se deslocava para balneários por causa das férias de julho. Estava passando ali por uma outra razão. Mas o que fica constatado, procurando conhecer todos os detalhes, a Polícia Rodoviária informa que a ingestão de álcool é a principal causa dos acidentes, além da imprudência, ultrapassagens em lugares proibidos, excesso de velocidade. Gente, você vai para as férias com a sua família, procure cuidar da sua família, conduza a sua família em segurança. Se beber, não dirija. Não tem outra pessoa no carro habilitada para dirigir, então fica em um hotel ou, se possível, dorme no carro mesmo, em um posto de gasolina. Mas não coloque a vida da sua família e a vida de outras pessoas em risco. Então, todo cuidado é necessário quando você for às férias.
PM flagra assalto a ônibus. Um suspeito fugiu. 2 homens foram flagrados por uma guarnição da Polícia Militar ontem à tarde. Durante o assalto a um ônibus no Bengui, um dos suspeitos, que portava uma arma de fogo, fugiu após trocar tiros com os policiais, enquanto o outro bandido foi preso em flagrante. Dielson Castro da Silva, de 22 anos, mais conhecido como Come Bala, se entregou. Ele já é conhecido da polícia, pois tem várias passagens por assalto e estava com alvará de soltura concedido pela Justiça, informou o chefe de operação da delegacia do Bengui, Nazareno Sena. Preste atenção, olha o nome desse indivíduo, Come Bala. Não sei se é porque ele já levou muitos tiros, não sei se é porque ele come bala, ou não sei se é porque ele atira tanto nos outros, recebeu essa alcunha, esse apelido. Mas veja como o indivíduo é conhecido, Come Bala. Ainda bem que a polícia conseguiu capturar esse meliante, é um bandido a menos nas ruas. O sargento Arthur Fonseca, da 1ª Companhia do 24º Batalhão da Polícia Militar, disse que sua guarnição realizava ronda ostensiva na rua Benfica, com a rua São Clemente, durante a chuva, por volta das 16h10 de ontem, quando os policiais perceberam um homem apontando uma arma na direção do motorista de um coletivo, pelo lado de fora do veículo, enquanto o comparsa recolhia objetos dos passageiros, motorista e cobrador no interior do ônibus. Houve troca de tiros, eram poucos passageiros, o ônibus estava perto do final da linha. No desespero, teve uma senhora com uma criança de colo que se jogou do ônibus com medo de ser atingida. O assaltante armado fugiu, mas o outro se entregou. Nas grandes cidades, quem anda de ônibus, quem depende deste meio de transporte para ir ao trabalho, para ir à escola, também é refém do medo. Em Maceió, a capital de Alagoas, eu fui no mínimo assaltado umas 3 vezes dentro do ônibus. A arma encostada no meu corpo, tive que entregar os 2 aparelhos celular, tive que entregar a carteira e outros pertences que havia na minha bolsa. Fui ameaçado de morte caso fizesse qualquer tipo de reação, e nessa hora não devemos reagir. Passa um bocado de coisa na cabeça, mas não devemos reagir. Passei tudo para ele e o cara ainda me chamou de vagabundo. Eu que estava trabalhando, fui chamado por um bandido de vagabundo. Esse caso aí que vocês viram na televisão, aqui na nossa matéria, é um dentre tantos. É uma constante, principalmente aqui na capital do nosso estado, esse tipo de ação de bandidos. O efetivo da polícia nem sempre consegue fazer o seu trabalho de forma efetiva, objetiva, que às vezes faltam os recursos, falta a viatura, e em muitos casos que falta até a gasolina, quando não falta o pneu. A realidade é que a sociedade precisa cobrar do poder público ações efetivas, ações sérias contra o crime, para que a população não seja refém desse tipo de ação de marginais. Concluindo aqui a matéria, olha só, ainda segundo o sargento, o assaltante armado levou 106 da renda do coletivo e o celular do cobrador, enquanto o outro abandonou os objetos roubados dentro do ônibus. Veja só o que foi que o assaltante conseguiu levar: R$106. Colocou a vida de todo mundo em risco e a dele mesmo, mas ele não está preocupado com a vida de ninguém. O que ele quer é se dar bem, mas nessa aí eles se deram mal. Aí diz ainda o sargento que o Come Bala estava com alvará de soltura.
mas ele foi apresentado na delegacia do bairro, foi autuado em flagrante pela delegada Alcione Guidão pelo crime de assalto. Ele foi preso, olha só, ele foi preso há 2 meses, pois teve um mandado de prisão expedido pela Justiça a pedido do delegado Ocimar, mas ele foi liberado e voltou a assaltar, lamenta a delegada. A reportagem não conseguiu falar com o acusado. Ao final dos procedimentos, o come-bala foi recolhido ao sistema penitenciário, de onde somente poderá ser liberado novamente por ordem da Justiça. Vamos torcer para que a Justiça de fato mantenha esse indivíduo aí, o come-bala, preso, porque lugar de bandido, todos sabemos que é na cadeia. O primeiro bloco do Guajará Notícias vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho voltaremos com mais informações, com mais notícias para você. Inclusive, vamos falar sobre o polo industrial aqui da nossa cidade, que vai trazer muitos benefícios para a nossa cidade. Então, daqui a pouquinho estamos de volta.